Tá vendo esse gráfico na tela? Esse gráfico mostra o total de pessoas transportadas pelos ônibus municipais de São Paulo, isso ao longo dos meses de 2023. Isso mostra o quanto o transporte por ônibus em São Paulo é um recurso vital e importante quando falamos sobre a movimentação de pessoas. Mas além da quantidade de pessoas e partidas, existe uma estrutura tão importante quanto os próprios ônibus para garantir o funcionamento de todo esse sistema, os terminais. Terminais de ônibus são a estrutura onde os veículos de transporte fazem as paradas programadas para embarque e desembarque de passageiros. Ela deve ser planejada para que o fluxo desses veículos flua corretamente e para conseguir servir como um ponto de integração entre diferentes linhas ou modos de transportes, facilitando a locomoção na cidade. Sendo assim, se você utiliza o transporte por ônibus regularmente aqui em São Paulo, deve ter percebido que quase todos eles estão ou estiveram em obras recentemente, coisa que não acontecia há muito tempo. Afinal de contas, quando comparado às estações de metrô, por pior que sejam, ainda assim eles mantêm uma regularidade quando falamos em obras de melhoria e agilidade na resolução de problemas. Por outro lado, os terminais de ônibus nunca foram vistos com tanta importância, sendo visto inconscientemente pela população como um intermediário, ou talvez uma referência, já que não é possível que todas as linhas da cidade atendessem em pontos fixos ao longo da rua. Por isso, nesse vídeo, eu vou te explicar o que aconteceu com os terminais de ônibus recentemente aqui em São Paulo. Terminais de ônibus em São Paulo só começou a ganhar forma em 1970. Houve um crescimento populacional muito grande e, consequentemente, um aumento na frota de veículos. A cidade enfrentou diversos desafios no transporte público. Os congestionamentos se tornaram comuns e a necessidade de um sistema mais eficiente e elaborado ficou evidente para os governantes da época. E foi nesse contexto que surgiram os primeiros terminais de ônibus. Eles foram projetados para organizar o fluxo de passageiros e melhorar a conectividade entre as diferentes linhas. O terminal São Mateus, por exemplo, foi inaugurado em 1978. Ele foi um dos pioneiros, e ele trouxe um conceito novo de mobilidade urbana que integra ônibus, metrô e trem. E apesar do terminal São Mateus ser um exemplo à época por conta dessa conectividade entre os diferentes modais, em 1985 foi inaugurado também o terminal Casa Verde na Zona Norte. Esse terminal, por exemplo, possui 2 plataformas e 5 linhas operando lá dentro, mostrando que um terminal de ônibus não necessariamente precisa ser uma estrutura gigantesca. Ele tem apenas uma função, que é suprir as necessidades da população local e garantir a integração com essas outras partes da cidade. De lá para cá, vários novos terminais começaram a existir aqui em São Paulo. Hoje, ao todo, são cerca de 31 terminais de ônibus que são geridos pela prefeitura e alguns pelo governo do estado. O maior de todos eles é o famoso terminal Parque Dom Pedro. Ele fica lá no centro da cidade. Só que para esse terminal vai ter um vídeo específico falando sobre ele e todas as ideias que envolvem a modernização de toda a área ali do entorno. Então, se você quiser um vídeo sobre o terminal Parque Dom Pedro, deixa nos comentários que esse assunto é mais interessante, tá bom? Além disso, aqui no canal tem um vídeo sobre o terminal aquático, que foi inaugurado esse ano pela prefeitura lá na Zona Sul. O vídeo vai estar no card e você pode passar por lá para conferir depois desse vídeo, tá bom? E se inscreve no canal. A São Paulo Transportes, também conhecida como SP Trans, é a gestora de todo o sistema de transporte aqui em São Paulo. Porém, como grande parte do serviço público, ela não possui efetivo suficiente para garantir a fiscalização e a operação do sistema por completo. Por essa razão, empresas são contratadas através de um processo de licitação para operar um certo número de linhas. É dessa forma que a SP Trans, ao invés de operar diretamente, toma a posição de gerenciamento e fiscalização das atividades da empresa. Dessa forma, o mecanismo do transporte funciona corretamente, sem que o motorista e o cobrador do ônibus sejam contratados apenas se passarem no maçante processo de concurso público. E seguindo esse mesmo raciocínio, foi entre 2011 e 2015 que surgiu a primeira ideia de uma PPP, uma parceria público-privada que visava passar os terminais de ônibus para a gestão e operação de uma empresa privada. Ela ficaria responsável por manter a manutenção, a operação e a limpeza dos terminais. Porém, apesar de ter começado cedo, foi só a partir de 2021 que o processo começou a ir para frente. E essa PPP dos terminais que foi assinada recentemente é um contrato administrativo de 30 anos. E dentro desse contrato é previsto que haja a requalificação e a melhoria nos equipamentos. No caso dessa PPP em específico, ela foi dividida em 3 partes: o Bloco Leste, Bloco Sul e Bloco Norte, e aí na tela vai aparecer os terminais equivalentes a cada um dos blocos. Já o Bloco Leste é o único objeto do contrato que não conseguiu ser finalizado. Por enquanto, ele permanece sob responsabilidade da SP Trans, que opera ele diretamente. Mas a prefeitura já demonstrou interesse também em realizar um novo contrato para conseguir passar o Bloco Leste para iniciativa privada.
O que acontece é que, no geral, 2024 foi o ano dos frutos. Como eu citei no começo do vídeo, se você usa regularmente o transporte por ônibus por aqui, você vai ter se surpreendido ou já se surpreendeu com as obras que ocorreram por aí nos terminais. Eu quero saber o que você acha dessa mudança. Pra mim é fato, os terminais estão bem melhores, a infraestrutura melhorou bastante. Passei um pouquinho de nervoso durante as obras porque eu utilizava muito desses terminais no dia a dia para ir trabalhar e voltar. Mas no geral, deu tudo certo. Pra mim, a visão é totalmente positiva. Eu quero saber da sua opinião. Essa jogada da prefeitura em contar com um parceiro da iniciativa privada foi uma boa estratégia? Ou pra você nada disso tem sentido? Deixa sua opinião aí nos comentários e até mais.